Prezados alunos, vamos dar continuidade à resolução das nossas questões de física da prova vestibular da UFRR 2019. Agora vamos passar a resolver as questões relativas ao PSS2, que seriam questões do conteúdo de física do segundo ano do ensino médio. A questão 31 é uma questão de troca de calor. E para resolver, vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo de calor. O que é o calor? O calor é a energia térmica em trânsito entre corpos a diferente temperatura. Então, se você tem dois corpos com diferente temperatura, se você colocar em contato, eles vão trocar calor. Esse calor, ele pode ser calor sensível e calor latente. O calor sensível, o corpo, ele varia a temperatura, mas permanece naquele seu estado físico, né? Se você aquecer uma barra de ferro, ali de 30 a 100 graus, a barra vai continuar a mesma no estado sólido, né? Ela não vai mudar de estado, ela vai continuar no estado sólido. Então, tu está variando a temperatura, mas ela permanece no seu estado físico, ela não muda de estado físico. E o calor latente acontece o inverso, ou seja, enquanto o corpo está mudando de estado físico, a temperatura permanece constante. Um exemplo é um bloco de gelo derretendo. Enquanto está derretendo, até derreter totalmente, a sua temperatura permanece constante, ali a 0 graus Celsius. Como essa questão é uma questão relativa a calor sensível, a gente vai lembrar do estudo do calor sensível, onde nós temos lá a equação fundamental da calorimetria, que o calor é igual ao calor específico do corpo, vezes a massa, vezes a variação de temperatura, né? Só lembrando, o calor sensível, voltando, o calor sensível é quando o corpo varia a sua temperatura, né? E não muda de estado físico. Então, para fazer o estudo geral do calor sensível, vamos para a equação fundamental da calorimetria, onde Q, a quantidade de calor, é igual a C, que é o calor específico, vezes M, que é a massa do corpo, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, né? A quantidade de calor, pessoal, usualmente a gente usa caloria, né? Você vai para um restaurante, ao ingerir alimento, você ganha caloria. Depois, quando você faz atividade física, você perde caloria, né? Mas no sistema internacional a gente trabalha com Joule. A massa do corpo, ela é medida em quilogramas e o calor específico, pessoal, vai depender das unidades. Vamos supor, se usar o sistema internacional de unidade, então o calor específico vai ser Joule dividido por quilograma e a temperatura do sistema internacional, que é o Kelvin. Também vamos saber um pouquinho o que é o calor específico no corpo. O calor específico no corpo, ele vai depender do material. Você vê que se eu pegar um copo de alumínio e um copo de vidro, se eu colocar perto de um fogo, quem que aquece primeiro? O copo de alumínio, né? Devido ao calor específico dele. Então ele aquece mais rápido devido ao seu calor específico do que o vidro. E temos também o conceito da capacidade térmica que a gente vai usar no problema. O que é a capacidade térmica? É a capacidade que o corpo tem de receber calor ao variar a sua temperatura. Como é que a gente vê isso aí na prática? Vamos lembrar do chá. Você tem que tomar o chá quente. Se você for tomar um chá no copo daqueles de vidro, aqueles de tomate, se você colocar ali o chá quente, geralmente estoura o vidro, porque ele não tem capacidade térmica suficiente para aguentar aquela variação de temperatura. Então você toma chá numa xícara de porcelana. A porcelana ela tem maior capacidade térmica. Ok? Então, vimos aí o conceito de calor específico e o conceito de capacidade térmica. Agora vamos lá para o conceito de trocas de calor e equilíbrio térmico, né? O que acontece com equilíbrio térmico? Na troca de calor, quando dois corpos trocam calor, um com a temperatura mais alta e outro com a temperatura menor, eles vão trocar calor até ficar com a mesma temperatura, né? Que é o princípio da conservação de energia, né? Então eles ficam com a mesma temperatura e nesse caso, quando eles trocam calor e atingem essa mesma temperatura, nós chamamos isso de equilíbrio térmico.
Na troca de calor, um corpo, o que está com maior temperatura, ele perde calor. E o que está com menor temperatura, ele recebe calor. Essa soma tem que ser zero, tem que ser nula. Então, devido a isso, vamos precisar para resolver nosso problema. O que acontece na prática? Vamos ver um exemplo prático. Se você colocar água quente com água fria, depois de um determinado tempo, essa água vai ficar morna, né? Você tem uma água quente ali a 80 graus Celsius, coloca numa água fria ali em torno de 16 graus Celsius, vocês vão atingir ali um equilíbrio térmico, talvez até a temperatura ambiente, que pode estar aí entre 30 graus Celsius, 35, dependendo da temperatura ambiente. Então, esse é o equilíbrio térmico, né? Então, para resolver o problema, vamos voltar lá. Nosso problema diz assim, ó. Duas substâncias A e B são misturadas em um recipiente que está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Algum tempo depois, a mistura atinge o equilíbrio térmico em 50 graus Celsius. Assinale a alternativa que mostra a capacidade térmica do recipiente. Então, olha só. Você tem um recipiente e tem dois líquidos. No caso aí são duas substâncias, né? Então, esse recipiente, vamos relembrar lá de uma panela, né? Você tem uma panela ali que está a temperatura ambiente ali de 30 graus Celsius. Aí você tem um líquido mais quente, que é o caso desse aí, que é 80 graus Celsius. Aí você vai colocar dentro dessa panela. Depois pega outro líquido lá mais quente, mistura, né? Que no caso do problema aqui é 70 graus Celsius. Então, depois de um certo tempo, o que acontece? Vai ficar em equilíbrio térmico quem? A panela, o líquido A e o líquido B, né? Coloquei no slide aí para vocês verem os dados. Geralmente deve colocar na tabelinha que fica mais fácil de você tirar os dados, né? Coloquei para vocês, né, o recipiente. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica, ela pode ser dada pela massa vezes o calor específico, né? Ou a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. O recipiente está dizendo que a temperatura inicial dele é 30 e a temperatura final é 50. Então, a variação de temperatura foi quanto? 50 menos 30, 20 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que a temperatura do recipiente aumentou. A substância A. A substância A, ela tem uma massa 1 kg. E o calor específico dela é 120 joule quilograma grau Celsius, né? A temperatura inicial dela é 80 e a final 50. O que houve, pessoal? Diminuiu a temperatura, né? Se eu pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, 50 menos 80 vai dar o quê? Menos 30, né? O recipiente B. O recipiente B, ele tem massa 2 kg. O calor específico, 200 joule por quilograma grau Celsius, né? A temperatura inicial dele, 70, e a temperatura final, 50. A variação de temperatura vai ser quem? 50 menos 70, que vai dar menos 20 graus. Então, o que houve? Trocaram o calor entre si, a temperatura do recipiente aumentou de 20 graus Celsius, a temperatura da substância A diminuiu em 30 graus Celsius e a temperatura da substância B diminuiu em 20 graus Celsius, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar, pelo princípio geral da troca de calor, né? A soma dos calores trocados tem que ser igual a zero. Então, a quantidade de calor do recipiente mais a quantidade do calor da substância A mais a quantidade de calor da substância B tem que ser igual a zero. Aí você vai pegar, substituir lá na fórmula. Quem é a quantidade de calor do recipiente? Então, é capacidade térmica vezes ΔT, porque o recipiente ele não vai ter massa, ele vai ter capacidade térmica, né? Que é a capacidade de ele receber calor quando varia a sua temperatura, né? A substância A, o que aconteceu? Ela permaneceu no seu estado inicial, ela não mudou. Então, como ela não mudou de estado, ela continua no seu estado inicial, então é calor sensível. Quem é calor sensível? É massa, calor específico, vezes variação de temperatura da substância A. E a B também, mesmo procedimento, ela também não mudou de estado físico. Vamos usar a equação fundamental da calorimetria para ela também, que vai ser quem? Massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Soma tudo, tem que ser igual a zero, né? Então, substituindo, na capacidade térmica, é o que eu estou querendo, estou procurando aqui no problema, a capacidade térmica do corpo, né? Do recipiente. Então, a capacidade térmica, a gente vai substituir por X,
E a variação de temperatura do recipiente foi de quantos graus? 20, né? Multiplicou x vezes 20, né? Para substância A. A substância A, ela tem a massa, que é 1, o calor específico, que é 120, e perdeu a temperatura em menos 30 graus. Você pega, multiplica isso e tudo, né? Menos 30 vezes 120 vai dar menos 3.600. Quanto à substância B? Também, como ela não mudou de estado físico, vamos usar o calor sensível, né? A massa da substância B é 2, o calor específico é 200 e a variação de temperatura, menos 20. Multiplicando isso tudo, vai dar menos 8.000. Uma equaçãozinha matemática que ficou como? 20x menos 3.600 menos 800 igual a zero, né? Sinais iguais soma, então menos 3.600 menos 8.000 vai dar menos 11.600. Menos 11.600, vou passar para o outro lado positivo, né? E passar o 20 dividindo. Eu dividindo 11.600 por 20 vai dar exatamente 580 joule por grau Celsius, que é a nossa questão, vai ser justamente a letra A, né? A gente vai marcar aí a alternativa A. Precisa transformar, tá tudo em joule, grau Celsius, né? Então resolvemos aí a questão 31 da prova de física do vestibular UFRR 2019, né? A questão de troca de calor entre 3 corpos e tivemos que achar a capacidade térmica, que é justamente quem? 580 joule por grau Celsius.